Olá, amigos queridos de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Diálogo de Poder. E agradecendo de antemão a TVD News, Parabólica Digital 581 para todo o Brasil. E estamos também na TV aberta no Paraná. Um grande abraço para os queridos amigos aí de Ivaiporã, 14.1, Pato Branco e Guarapuava. Um forte abraço para vocês, obrigada pela parceria. E também estamos sendo transmitidas pelo canal do querido Silvio Navarro. Não esqueçam de seguir e compartilhar, gente, para fazer parte desse processo de comunicação tão importante. E estamos aqui também com uma convidada maravilhosa, eu e Camila Ábido, que está aí em São Paulo, e eu aqui no Rio Grande do Sul. Camila, boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, Miriam. É um prazer estar com vocês. E pedir para o pessoal não esquecer de curtir, compartilhar, comentar para ajudar o alcance do canal, para que essa mensagem chegue para mais pessoas, porque hoje é um assunto muito importante, né, Miriam? Sim, é um privilégio grande estar com vocês, Camila e Karina. Nós, no Brasil, precisamos muito de vocês, duas meninas maravilhosas. Precisamos que a mensagem de vocês chegue. E é um privilégio grande me unir a vocês neste momento para conversarmos, para expandir as nossas consciências, para trocar ideias. Muito obrigada aos ouvintes pelo privilégio de estar aqui. Com certeza, Miriam, um prazer é nosso ter uma pessoa como você aqui, linha de frente de um dos temas muito importantes e que envolvem, sim, uma verdadeira liberdade. Miriam Gimenez, que é advogada e procuradora federal, largou qualquer tipo de ideia de estar aproveitando com a família a vida para se dedicar a uma missão extremamente importante e pouquíssimo falado, hein, Camila, nas redes sociais. Eu e tu e mais alguns outros temos aí lembrado a nossa audiência sobre a contagem pública de votos, né? É um tema que parece ser tão fácil. Estávamos aqui conversando, Miriam e Camila, nos bastidores, mas tão distante. Miriam, não é mais a ideia do voto impresso auditável como era antigamente. Por que mudou para a contagem pública de votos? Houve uma aproximação do tema nos últimos anos, e essa aproximação nos fez aprofundar no que realmente significa o voto, no que realmente significa o processo, que é o sufrágio. E aí, com o passar, com esse caminhar da nossa pesquisa e da nossa vivência no tema, nós vimos que não era suficiente que tivéssemos só uma materialidade do voto, mas que esse voto precisava passar por uma contagem pública para obedecer o artigo 37 da Constituição. E aí, como nós tínhamos que ter um slogan, só um, não pudemos manter a questão do voto, né? O voto materializado. Seria voto materializado com contagem pública dos votos, que é o sufrágio, do jeito que sempre foi desde a Grécia Antiga. A democracia, ela não se alterou ao longo desses mais de 2000 anos. Ela é a mesma. É a participação do eleitor do começo ao fim do processo. Então, por isso, nós optamos por colocar o fim do processo, pressupondo a materialização que acontece logo que o eleitor começa a participar ali em frente à urna. Miriam, muito obrigada. E eu já começo com uma pergunta polêmica, que eu gosto de fazer isso, que na verdade é a pergunta da maioria das pessoas que apoiam a contagem pública dos votos. Na Venezuela, eles têm, inclusive, voto impresso. No Brasil, não. Embora a lei tenha sido aprovada, quem conseguiu aprovar foi o presidente, na época, deputado federal Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ainda assim não entrou em vigor. Você consegue explicar para a gente por que não entrou em vigor? Qual que é o medo deles de termos, pelo menos, o comprovante do nosso voto dentro de uma urna de papel, em papel? Olha, explicar, eu tenho algumas alternativas, mas foi assim, a história foi a seguinte: nós
desde o início da urna eletrônica, nos anos 90, tivemos um posicionamento desfavorável a esse procedimento que retirou do eleitor o poder de conferir o seu voto. Desde o início, o PDT, com Leonel Brizola, seguiu, mesmo depois de Leonel, seguiram-se outras personalidades do PDT, como, por exemplo, o Requião. Então, eles trabalharam esse tema desde sempre. Quando chegou em 2015, nós tivemos aquela lei que, em 2017, no final do ano, tivemos a notícia do ministro Gilmar que não cumpriria a lei, porque era dispendioso, porque havia um problema técnico, porque havia um problema financeiro, enfim, não cumpririam a lei. Nós trabalhamos junto com o PDT, aí entramos na história, né? Nós, que até então estávamos apenas nas ruas, com várias pautas, desde 2013. Entramos para tentar que a lei fosse cumprida efetivamente. E aí foi que o Requião, lá no Senado, nos deu a ajuda, né? Nos acolheu lá para que trabalhássemos esse tema. Foram várias tentativas, mas não conseguimos. As desculpas deles foram sempre as questões orçamentárias e técnicas, mas eles mesmos, o ministro Carlos Veloso, já tinha informado que poderia ser acoplado uma impressora, na verdade ela já existe lá no sistema, e que seria simples a solução. Então, temos informações divergentes quanto da mesma casa, quanto ao mesmo assunto. Uns dizem que não dá, outros dizem que dá, e no final foi julgada inconstitucional a lei de 2015, em 2018, com justificativas que nós nem ousamos dizer, porque são absurdas, são pueris, infantis, né, as informações que o Supremo, os ministros do Supremo deram para não cumprir a lei. Quando você tem pessoas que oferecem desculpas tão esfarrapadas, e isso a gente pode ver lá no site mesmo do Supremo, na ADI 5889, a gente fica desconfiada que há algo mais por trás que não estão dizendo. É uma desconfiança nisso. É o mínimo, né? Eu mesma não sei por quê. Porque o fato é que é muito simples resolver dar materialidade ao voto, como faz o mundo inteirinho, e contar na própria sessão eleitoral. A sessão eleitoral é muito segura. Qualquer um dos ouvintes pode se lembrar de quando, agora em 2024, esteve numa das sessões eleitorais. É muito seguro. Você não tem coragem nem de gritar ali. Você não tem coragem de usar de um movimento mais inusitado. Você fica muito, muito limitado e sabendo que se você fizer qualquer movimento ali, você será conduzido de alguma maneira para fora da sessão. É um ambiente sagrado. Então, não há problema, não se vê nenhum problema em registrar esse voto para que o eleitor, que é um ser humano e só consegue verificar as coisas com os próprios sentidos, visão, tato, audição, enfim, não consegue ler bytes. Então, essa materialização é para que esse eleitor confira um dado que só consta na sua mente, apenas na sua mente, não tem rastreio. Então, tem que ter a materialização para que esse eleitor seja respeitado. Em seguida, nós precisamos dessa contagem ali na própria sessão eleitoral, para o processo se aperfeiçoar do jeito que sempre foi e do jeito que a Constituição determina. A Constituição determina, no artigo 14, que o voto deve ser direto, ou seja, que haja um controle cognitivo do eleitor, que o eleitor tenha o voto dele certo no sentido de verificado por ele mesmo, e aí em seguida contado, pronto, entrega-se ao serviço eleitoral o resultado, como foi na Venezuela, você citou a Venezuela, né? Na Venezuela eles evoluíram para ter o voto materializado e depois contado na própria sessão eleitoral.
faz-se uma ata, fez-se uma ata na Venezuela, e soube-se que o ditador não obteve votos suficientes. No caso da Venezuela, nós temos um processo diferente do Brasil, imagino. Lá, mesmo se constatando que o voto contado publicamente ali na própria sessão eleitoral foi desfavorável ao ditador, ainda assim o serviço eleitoral de lá desconsiderou a prova. Lá foi um problema diferente do que aconteceria, imagino, no Brasil, se nós tivéssemos a materialização e a contagem pública em seguida, na própria sessão eleitoral, com a confecção de uma ata, em que todos saberiam quantos votos foram emitidos pelos eleitores ali naquela sessão eleitoral. Depois segue-se a totalização, que pode ser feita uma máquina de somar tranquilamente, e o serviço eleitoral é muito competente, faz isso muito bem. Perfeito, Miriam. E realmente é um tema interessante, né? Porque é um tema que a gente pensa que não vai ter resultado, mas ele é fundamental. Como é que funciona o movimento que está acontecendo, do qual participei da reunião e dos grupos, para a nossa audiência poder entender como ela pode ser útil nessa questão no seu local aí de residência, em que pé anda esse projeto de lei, como é que está sendo acatado lá no Congresso Nacional? Nós, desde então, desde 2017, quando estive trabalhando lá no gabinete do senador Requião, nunca mais paramos de trabalhar o tema. Ele teve, assim, diversos problemas no meio. Nós tivemos a PEC 135, que falava em voto auditável, colocava na própria Constituição a materialização do voto, mas não estabelecia a contagem pública, ou seja, alterava a Constituição de forma, assim, subreptícia, não sei se é a palavra certa, mas alterava a Constituição inversamente, assim. Então, nós pleiteamos que houvesse a colocação de contagem pública de votos na própria Constituição, o que resultou em que houve a intervenção de um dos poderes no legislativo, e acabou que os partidos trocaram os membros da comissão, e o parecer que havia sido feito pelo Felipe Barros, que é um parecer muito importante, que todos devem tomar conhecimento, e, enfim, não obtivemos sucesso naquela ocasião. Continuamos, pleiteamos a inserção de um novo projeto de lei, dessa vez ordinário, é o PL 943, na Câmara dos Deputados, e que estabelece os conceitos de voto, os conceitos de sufrágio, que nós, ao longo do tempo, fomos perdendo, porque não nos interessamos pelo assunto, sempre foi nos dito que a urna era tudo bem, mas ninguém foi ver. Quer dizer, ninguém de nós, né? Porque havia uma equipe sempre lá que trabalhava esse assunto. Então, a partir de 2022, nós trabalhamos com o PL 943 e pedimos para que a população conhecesse, para que os eleitores tomassem ciência do que é o voto, de qual é a sensação que ele tem estando ali diante da máquina, quando ele chega ali diante da urna, chamada urna, mas que é um computador. O que é que ele faz? Para onde vai esse voto? Como é que ele sabe? O único que pode conferir é o eleitor. Em 2022 mesmo, nós tivemos aquele susto grande que foi, algo precisa ser feito para que haja uma melhor explicitação desses atos. Eu, eleitor, e houve assim, diversas manifestações, no sentido de que o eleitor precisava saber o que estava acontecendo de verdade com os seus sentidos. O eleitor não sabe ler bytes, o eleitor não lê programa de computador, mesmo que esse programa fosse apresentado a ele. Então, nós pleiteamos que as pessoas passassem, assim, nós recomendamos, nós pedimos, nós imploramos que as pessoas olhassem para o problema.
tanto eleitores como representantes de eleitores, no Congresso Nacional, em todos os lugares. Todas as pessoas públicas deveriam olhar para esse problema. E isso aconteceu, tanto é que eu estou falando aqui com vocês. Nós agora temos uma nova compreensão. Nós queremos que o eleitor seja respeitado. Para ele ser respeitado, precisa materializar o voto. É suficiente que as pessoas saibam como funciona e como deve funcionar numa democracia e falem com seus amigos, falem com seus parentes, falem com a sua rede a respeito do que ele pensa, do que ele sente a respeito desse voto. Isso chegará, com certeza, e tem chegado aos representantes no Congresso Nacional, que é o lugar adequado de discutirmos isso. Então, nós tomamos consciência, levamos ao Congresso Nacional e este pode agir, determinar que o serviço eleitoral materialize este voto, que o eleitor fique certo, fique contente de ver, não, realmente o serviço eleitoral considerou aquilo que era a minha vontade. Ok, vamos contar aqui na própria sessão eleitoral e pronto, está pacificado o país. Mesmo que o resultado não seja agradável a uma boa parte da nação, que pode acontecer numa democracia, ficaremos tristes, né? Os que perderem ficarão tristes, mas não há nenhuma dúvida, não haverá dúvida. O voto do eleitor foi realmente visto pelo eleitor. O voto do eleitor foi respeitado, foi contado ali na própria sessão eleitoral. E aí nós vamos trabalhar outros temas, nós temos muitas outras coisas para trabalhar, depois de termos a certeza de que os representantes eleitos o foram pelo voto da maioria no Brasil. Miriam, voto impresso, caixinha de voto, que a gente não pode falar o nome aqui, contagem pública de votos, se tornou um tema proibido, censurado no Brasil, né? O que nos causa aí uma dúvida, tipo, por que impedir a sociedade de debater um tema? Eles podem não querer implementar, mas impedir de debater já é uma coisa além, uma coisa acima. Como você vê essa perseguição e essa proibição de falar sobre um tema que ajudaria na democracia que eles tanto defendem? Bem, a proibição é basicamente de não acusar o poder do serviço eleitoral, né, no caso o serviço eleitoral, de haver feito alguma irregularidade. Esta é a proibição básica. E nisto, pasmem, eles estão certos. Eles proíbem, né, na verdade, deveriam só responsabilizar, mas proíbem também, de que os acusemos de algum ilícito. E nós não podemos mesmo acusar ninguém de ilícito. Explico. O ilícito precisa de prova. A prova, no caso da eleição, é o voto. Prestem bem atenção. A única prova é o voto. Quando você chega diante do computador para apresentar o seu voto, você o entrega ali, clicando, né, teclando alguns números, aparece uma tela que o programa ali informa, né, uma tela normalmente é o candidato que você clicou ali, que você informou o número, mas é só isso. Onde é que fica essa prova? A pergunta é, onde é que está a prova de que aquele voto que você deu, aquela sua vontade, seguiu? Onde é que está? Você viu isso? Eu não vi. Eu não posso dizer isso, não vi. Se você não viu, você não pode confirmar. Porque é um byte, você registrou ali no byte. O programa te informou uma tela, né? Te deu uma tela, mas ele mesmo não, você não conseguiu
dizer, você não consegue ver, você não consegue perceber se o programa seguiu com esse número, com essa sua vontade. Então, inexiste, assim, não existe um lugar onde esteja uma prova do seu voto para contrapor eventual outra informação. Não tem duas informações, porque a prova você precisa ali contrapor uma coisa à outra. Você teria que dizer, olha, você cometeu, senhor serviço, um ilícito, porque o meu voto era X e você registrou Y. Você não tem isso. Se você não tem isso, você não pode acusar de ilícito. Não pode. Se você fizer isso, você está cometendo um crime. Então, eles têm razão de não permitir, digamos assim, de não permitir, porque você é livre para cometer crime se você quiser, mas não é recomendado, né? Então, o serviço público te reprime no sentido de que você não pode fazer isso. E não pode mesmo. Então, falar sobre ilícito, falar sobre ocorrências durante os processos passados, não lhe é lícito, porque você não registrou o seu voto de forma que você visse. Não há como contrapor. Eu não sei se eu me faço entender. Então, tá, não é permitido falar de ilícito, acusar ninguém de ilícito. Essa é a proibição. Só que há uma mistura. No Brasil, a gente é meio mistureiro, né? E aí a gente pega o tema do poder legislativo, que é a mudança para que haja materialização e para que haja contagem pública dos votos no futuro, e nós misturamos com o passado, porque a gente quer justificar. Não é necessário e não é possível, não deve misturar isso. Então, nós não falamos sobre o passado, porque não temos prova. O voto desapareceu. Pelo menos não me foi mostrado. Agora, quanto ao futuro, quanto à mudança legislativa, não há proibição. Vocês viram que na audiência pública, agora em novembro, no final de novembro, o ministro Cássio Nunes foi até a CCJ da Câmara e disse, olha, esse é o lugar adequado para esta discussão? Ele estava dizendo isso, olha, é permitido falar sobre a mudança futura, é permitido falar, especialmente no parlamento, mas claro que o parlamento ele pode se estender a todo o Brasil, as nossas casas também, nós devemos falar sobre o que está acontecendo no parlamento. Então, falar de conceitos, falar de como devem ser as eleições, como deve ser o sufrágio, como é feito no resto do mundo. Veja, a gente pode falar sobre isso, é só não misturar alhos com bugalhos. Nós não podemos falar do passado porque nós não temos prova. Não podemos acusar ninguém porque somos responsabilizados por crime. É um crime acusar alguém de um ilícito sem prova. Tá. São pontos bem interessantes, né, doutora Miriam, porque os termos usados são os verdadeiros termos para que também não incorra em algum processo. É importante que quem está nos assistindo possa anotar para mudar a sua retórica, serviço eleitoral, né, é uma questão administrativa, né, doutora, a gente já teve uma conversa nos bastidores, a questão do sufrágio, a contagem pública, é muito diferente do que nós estávamos acostumados. Doutora, para quem quer fazer parte, né, desse movimento tão importante, porque a gente sabe que por algumas ideias, ou totalidade da ideia comunista, na verdade, o que importa é quem conta os votos e não quem vota. Isso é uma coisa histórica dos países que passaram pelo totalitarismo comunista. A gente precisa de movimento, de pessoas unidas para pressionar o Congresso, né? Como é que as pessoas fazem para encontrar e fazer parte desses movimentos? Quem está nos assistindo, se tem algum contato telefônico, algum e-mail, para poder participar, entender, começar a pulverizar esse novo entendimento? O certo mesmo é a pessoa entender, né? Então, entendendo, ela passa a falar. E esse entendimento vem com a leitura
A primeira leitura que é importante fazer é o projeto de lei que está na Câmara, é o 943/2022. Está tudo delineado, os termos, né? Os termos estão delineados, a forma de fazer está bem clara lá, e a pessoa pode, através das suas redes, né, divulgar essa pretensão do eleitor brasileiro de ver o seu voto materializado e contado publicamente. Em diversas cidades, nós temos o trabalho de pessoas que fazem adesivagens, que fazem coleta de assinatura, que fazem reuniões para explicar o assunto, porque algumas pessoas têm dificuldade de entender e tem algumas dúvidas que até nem foram apresentadas aqui, mas que a gente pode, em um momento seguinte, ter um momento de tirar dúvidas que surgem, né? Por exemplo, confiança, o que é confiança, o que é exigível, né, do povo. E diversas cidades têm esse material. Nós temos nas redes sociais contagem pública dos votos. É só entrar, por exemplo, no Instagram, contagem pública dos votos, tem uma página lá. E aí as pessoas lá respondem os questionamentos e as maneiras de agir para colaborar com a nossa pauta. É uma pauta nacional, uma pauta que precisa de pessoas engajadas nela, especialmente compreendendo. A primeira atitude é compreender por que precisamos de contagem pública dos votos. É para pacificar o Brasil, é para dar uma resposta ao acontecido no ano de 2022, que foi o ano de maior perplexidade na nossa história. Mas as páginas são contagem pública dos votos. Então, você vai encontrar nas diversas redes e as pessoas que administram essas páginas certamente responderão aos questionamentos. Perfeito, Miriam. Acho que a Karina saiu, então eu vou fazer a minha pergunta. É uma pergunta meio comentário. A Carmen Lúcia falou ontem que as redes sociais serão monitoradas ainda mais em 2026, né? Que eles vão garantir a nossa democracia e a nossa liberdade censurando as redes sociais. Ela falou que vai aumentar bastante o monitoramento para evitar discursos de ódio e desinformação. Claro que isso é um recado, é uma ameaça velada para a direita de que se vocês falarem mal do Lula, contar que o Lula destruiu a economia, apoia ditador, apoia aborto, libera droga, enfim, vocês vão ser calados e, quiçá, presos, né? Se a gente falar em 2026 e apoiar essa pauta da contagem pública de votos, e eu nem estou falando do monitoramento das caixinhas mágicas, né, de auditoria das caixinhas mágicas, que também é um tema extremamente proibido, e sim da contagem pública dos votos, tu acha que a Carmen Lúcia vai censurar esse tema ou o Supremo, através do calor popular, do pedido popular, vai começar a entender que isso é uma pauta importante para a sociedade para garantir a saúde da tal da democracia que eles tanto amam? Dificilmente o serviço eleitoral vai entender esse tema, porque entender aqui é mudar o comportamento, né? Então, não creio que haverá essa alteração no serviço eleitoral, não. O que nós podemos fazer neste ano de 2025 é aprovar no Congresso Nacional a contagem pública dos votos, e aí passa para eles como sendo lei, passa uma lei para eles, para o pessoal do serviço eleitoral. Sendo lei, eles precisarão colocar em prática, e aí nós passamos a nova campanha, que é dar um jeito de que eles cumpram a lei, que não fizeram em 2017, mas ainda são um serviço público, que devem atender à Constituição, e a Constituição determina que o voto seja direto e que a contagem seja pública, que haja publicidade, nos termos do artigo 37 da Constituição.
Isso não foi modificado, eles ainda precisam cumprir. Então, nessa próxima etapa, eu espero que a gente vença durante este ano, e aí precisamos de todos aqui que estão ouvindo, nos ouvindo, que lute pelo seu direito. É o direito de cada eleitor ter o voto materializado e a contagem pública na própria sessão eleitoral. Passado, a nova fase será a implementação a cargo de um serviço público que deverá cumprir a lei. Se a lei não existir ainda, bom, aí a gente vai ver o que nós vamos fazer, né? É certo que nós não podemos acusar de ilícito. Isso não podemos, não devemos. Mas pleitear mudança legislativa no Congresso Nacional, devemos fazê-lo a todo o tempo de eleição ou não. Perfeito, doutora Miriam. Então, finalizando aqui a nossa rodada, nós vamos fazer aqui uma jogada de palavras e a senhora faz uma pequena frase explicando o seu sentimento com relação a algumas palavrinhas soltas, tá? Para finalizar esse quadro com a tua presença ilustre aqui. Miriam, começando então, Brasil. O Brasil merece que seus eleitores sejam respeitados. Sufrágio. Sufrágio é o processo inteiro, que inclui o voto e a contagem pública na própria sessão eleitoral. Povo. O povo merece dizer o que pensa. Nós merecemos que o povo nos diga o que pensa. Quem é o povo brasileiro? União. União faz o nosso avançar no respeito ao eleitor. E para finalizar a rodada, liberdade. Liberdade é quando você pode dizer o que pensa, respondendo por eventual excesso. Perfeito, Miriam. Desde já, a equipe do Diálogo de Poder agradece a tua presença, avisando a nossa audiência maravilhosa que a doutora Miriam tem um compromisso, ela tirou um tempinho extraordinário para estar aqui conosco, nos elucidando a respeito desse PL 943. Então, a gente vai frisar isso muito aqui, eu e a Camila, com certeza, como porta-vozes desse apelo tão importante que nós precisamos. Então, doutora Miriam, qual é o teu recadinho final para a nossa querida audiência que está aqui? Importe-se com o seu voto. Importe-se a ponto de querer vê-lo, querer que ele seja materializado e contado na própria sessão eleitoral. Perfeito, doutora. Pessoal, eu quero agradecer a vocês, a minha grande amiga e irmã Karina Belomé, a ilustríssima presença da doutora Miriam Gimenez. Eu tenho o Instagram dela aqui, eu vou passar para vocês, para que vocês sigam. É Miriam N. Gin, que a gente não colocou no @, mas está aqui para vocês. Aqui, Miriam N. Gin. Vale a pena seguir a conta da doutora, tem bastante informação no feed. E, doutora, agradeço ter disponibilizado esse tempo para a gente. Eu sei que o horário da senhora está extremamente apertado, mas é uma honra para nós, para a TVD, para o canal Silvio Navarro, tê-la aqui com a gente. É um privilégio para mim, muito obrigada. Obrigada, doutora, obrigada, audiência maravilhosa, e não esqueçam de nos acompanhar, seguir as nossas redes, e fiquem atentos, que voltaremos com a próxima edição. Um grande beijo a vocês, fiquem com Deus. Fica com Deus, povo. Beijo.